Hey guys! Aqui nós já entramos no espírito natalino e hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre as diferenças culturais entre a comemoração do Natal no Brasil e em outros países como nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Então, para começar, eu quero falar sobre a maior diferença de todas, que é quando a gente comemora o Natal. Na América do Sul, no Brasil, por exemplo, a gente comemora no dia 24 e a gente celebra a virada das 11h59 para meia-noite e normalmente a gente abraça os familiares, os amigos, fala Feliz Natal. Às vezes também, em algumas casas, é nesse momento que o Papai Noel chega com os presentes. Algumas pessoas ainda deixam para jantar, para fazer a ceia à meia-noite. E também é na virada, à meia-noite, que as pessoas trocam presentes. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, isso é totalmente diferente. Eles comemoram o Natal no dia 25 mesmo. Então o que acontece? Normalmente no dia 24, eles vão dormir cedo e normalmente os pais falam para as crianças que quem não dormir cedo não vai ganhar presente, porque o Papai Noel, ele chega durante a noite. É de noite que o Papai Noel, com seu trenó, passa em todas as casas largando os presentes. E é muito comum, daí alguém se vestir de Papai Noel, quer dizer, o Papai Noel de verdade chegar, nas casas. E as crianças normalmente elas ficam bem ansiosas, E quando elas ouvem algum barulho, alguma movimentação na casa, elas acordam e saem ali para tentar enxergar o Papai Noel. E para atrair o Papai Noel e para as crianças poderem ver ele durante a noite, enquanto ele larga os presentes, eles normalmente deixam biscoitos, os cookies, e o leite, que é disso que o Papai Noel se alimenta. No outro dia, na manhã do dia 25, normalmente as crianças acordam bem cedo para poder ali, finalmente abrir os presentes, e os pais ficam ali na sala, as crianças de pijama normalmente vão ali e abrem os presentes. É importante a gente saber disso também para quando a gente for assistir algum filme ou série. Normalmente é assim que eles mostram essa comemoração. E então, só depois disso tudo, é que eles vão fazer a ceia de Natal. Então a ceia deles é no dia 25 mesmo. E é cultural, tanto da América do Norte quanto na Europa, eles jantarem muito mais cedo que nós aqui no Brasil. Então, provavelmente ali em torno das 5, 6 da tarde, eles fazem a ceia de Natal. E no dia 25 também, nesses outros países, é possível você ver nos filmes e nas séries as pessoas com aqueles sweaters ou aqueles blusões bem característicos do Natal. Normalmente esses blusões eles são de lã, porque nesses países agora é inverno e normalmente é muito frio lá. E isso também faz sentido com a vestimenta do Papai Noel. Por isso que ele veste aquele casacão, aquele gorro, porque ele foi inventado, não, porque ele mora no Polo Norte e lá é muito frio. A história do Papai Noel, que em inglês a gente chama de Santa Claus, é baseada num bispo da Europa, muitos anos atrás. Ele ajudava as pessoas pobres, ele dava presente para as pessoas e ele ficou muito conhecido e essa história ficou famosa mundialmente. Mas o Papai Noel que a gente conhece hoje em dia, com aquelas roupas vermelhas, aquela barba branca, aquela bochecha rosada, ele nasceu em uma propaganda da Coca-Cola em 1931. O Papai Noel ele já existia, mas ele não tinha exatamente essas características que foram criadas pela empresa Coca-Cola. E sobre a decoração, ela é bem parecida, com o que a gente usa aqui no Brasil. Tem o pinheiro, que representa as árvores do norte, os enfeites, as bolinhas de Natal, as luzes. Mas um dos enfeites que eles usam muito nos Estados Unidos, que a gente não usa normalmente aqui, são as stockings, esse aqui, olha que bonitinho, que são as meias de Natal penduradas normalmente acima da lareira, para quando o Papai Noel ele vem,
além dele deixar um presente embaixo da árvore, ele também coloca pequenos presentes dentro dessas meias, se você foi um bom menino ou uma boa menina. Porque senão, se você for malvado, o Papai Noel deixa pedaços de carvão. E outro enfeite muito comum nos Estados Unidos e aqui no Brasil é a guirlanda, que em inglês a gente chama de wreath. Normalmente ela fica na porta da frente, né, das casas. Não aqui. Aqui é só como exemplo para o vídeo. E outra tradição muito comum nos Estados Unidos, que você provavelmente já viu em algum filme ou série, é quando tem a planta mistletoe, ou que em português é... Pô, cara. Me soltou? Como assim? Tava preso? Não. Mistletoe se escreve assim, ó. Ai, me solta, porra! Em português, essa planta é visco, a tradução. Quando essa planta está pendurada em algum lugar, porque eles também usam de enfeite, né? Então coloca ela pendurada. Quando duas pessoas estão ali embaixo dessa planta, elas devem se beijar. Assim, ó. Mistletoe alert! E um outro detalhe, que é uma diferença bem grande entre a nossa cultura e a cultura dos Estados Unidos, é que no Brasil nós normalmente usamos o pinheiro para enfeitar de plástico, né? Ele é falso, ele é fake. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, faz parte da tradição de Natal ir para alguma loja ou alguma floricultura, enfim, uma fazenda, eles chamam de Pine Tree Farm, como se fosse uma fazenda de pinheiros. E as pessoas vão lá e escolhem uma árvore de verdade. Então eles pegam aquela árvore, cortam, levam para dentro de casa, enfeitam ela e depois de algumas semanas eles têm que pegar e jogar tudo fora e no próximo ano comprar de novo. Não é igual nós que compramos uma vez a árvorezinha e podemos reciclar ela. Muitos anos usando a mesma. Mas tudo isso é um pouco mais estético, um pouco mais comercial, porque também existe o simbolismo religioso por trás, que é a comemoração do nascimento de Jesus, que é algo muito mais simbólico do que histórico, né, por assim dizer. Mas é muito comum nos Estados Unidos, no dia 25, eles irem na igreja. Eles comemoram ali depois da ceia, de noite, assim, eles vão para a igreja também comemorar essa parte religiosa. Então, as principais palavras sobre Natal em inglês: Christmas decoration, Christmas tree, bulb, sugar cane, wreath, snowman, polar bear, que no caso só ficou famoso por causa da Coca-Cola, stockings, Santa Claus, Christmas lights, reindeer, chimney, Christmas carol, e a bulb e a sugar cane são exemplos de ornaments. Decoraçãozinha específica, tipo decoration, é tudo. Mas isso aqui é um ornament. Presépio, nativity scene, a cena da natalidade. E por último, mas não menos importante, presents, ou gifts. E eu quis trazer essas palavras porque é muito importante você saber delas quando você assistir um filme ou uma série, ou até se você for viajar para o exterior durante esse período. E falando nisso, para você que vai viajar para o exterior e ainda não se sente confiante na hora de conversar inglês, conheça o Go On, Inglês Prático para Viagens Internacionais. Lá você encontra aulas com conteúdos descomplicados, ensinando inglês prático, frases e palavras que você provavelmente vai precisar utilizar na sua viagem, em diferentes contextos, como restaurante, hotel, aeroporto, alugando um carro. Acesse o site aqui embaixo na descrição do vídeo, teachercandido.com.br, para saber mais. Deixa o like, compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreve no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Thank you very much and see you next week. Bye bye.